Vamos começar falando do Corinthians em relação... Vamos logo falar de Memphis Depay, depois eu venho para Gabigol, porque é o seguinte, o Memphis Depay chega ao Brasil, tá? Nesta quarta-feira, isso mesmo, ele chega ao Brasil nesta quarta-feira, tá? Por volta das 5 horas da manhã, isso mesmo, tá? É aguardada, né, a chegada dele por volta das 5 horas da manhã. A expectativa é que ele desembarque em Guarulhos e seja recepcionado pela torcida. Já está circulando, eu não vou colocar aqui, mas já está circulando o avião que ele vem, né, a hora que chega, o voo, o número, tudo. Então está sendo espalhado. Os torcedores corintianos fazem questão de espalhar porque querem uma boa recepção, uma recepção impactante ao atacante Memphis Depay, de 30 anos, jogador que assinou contrato com o Corinthians até o fim de 2026, deve ter um salário inicial de 3 milhões de reais, jogador com passagem por Barcelona, PSV, Manchester United, Atlético de Madrid, o seu último clube, claro, camisa 10 da seleção holandesa. Vai ter uma grande recepção pela torcida, né? Chega por volta das 5 da manhã. Depois o clube deve recebê-lo e levá-lo ao CT Joaquim Grava, tá? Assim ele vai ter um primeiro contato ali com o presidente Augusto Melo, alguns jogadores, e depois a ideia é levar o atleta ao Parque São Jorge, tá? Por quê? Porque o Corinthians quer fazer aquela recepção já que é muito conhecida, né, emblemática do Corinthians, de tocar, né, a sirene aí para grandes reforços. É uma tradição do clube e a ideia é fazer isso com o Memphis Depay, que é sim um grande reforço. Basta, né, querer saber se o jogador, né, vai ter disposição para tudo isso, já que vai estar vindo de um voo, né? Chega às 5 da manhã. Isso tudo vai depender da disponibilidade dele. À noite, né, ele deve ir direto para a Neoquímica Arena, onde está prevista uma cerimônia de apresentação oficial junto aos torcedores, tá? O clube ainda está aí, né, armando os preparativos. Então, meu amigo, todos os detalhes para você aí da chegada e apresentação deve terminar com a apresentação, né, junto aos torcedores, tá? Junto aos torcedores na Neoquímica Arena. O Corinthians enfrenta o Juventude nesta quarta-feira, às 21 horas, jogo de volta, né, das quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians perdeu o jogo de ida por 2-1 e agora precisa reverter essa vantagem do time de Caxias. Então, essa é a informação aí total do Depay em relação à chegada dele e à apresentação. Em relação ao número que vai usar, é um grande mistério, tá? O que eu sei é que o Corinthians ofereceu sim a camisa 7 para ele e também colocou outras opções. Essas outras opções são mantidas em sigilo. Encerrando o assunto Memphis Depay, o responsável por intermediar a negociação foi Júlio César, ex-goleiro do Flamengo e da seleção brasileira. Houve também, né, junto com o Júlio César, o Léo Moura, ex-lateral do Flamengo. E tem uma outra pessoa também, né, que já está aí, né, dizendo que foi também um dos intermediadores, enfim, né, tá aí contestando o fato de ter sido intermediador, tá? Mas o Júlio César foi o principal responsável. O Léo Moura já tinha até trazido para vocês, né? Mas o Júlio César é o principal responsável por intermediar toda a negociação, junto com o Fabinho Soldado, jogador, enfim, ele que tem, né, passagens aí pelo futebol europeu na sua época de jogador. Então, o Júlio César, que estava, né, inclusive no vestiário do Corinthians, em alguns jogos, enfim, chegou a participar da roda da oração. O Júlio César estava bem, realmente influente lá no Corinthians e acaba aí ajudando a trazer esse grande jogador. Ele tem muito contato com os cariocas do Corinthians, né, principalmente Fabinho Soldado. Bom, não é segredo para ninguém, né, que o Corinthians tem interesse no Gabigol, que é um dos sonhos do Augusto Melo. Inclusive eu trouxe para vocês a informação do início do ano, inclusive troca por Fausto Vera, tudo aquilo que depois foi confirmado meses depois, eu trouxe em primeira mão aqui no canal para vocês, tá? E trouxe também que há um interesse do Corinthians, né, em contratar o Gabigol no final do ano. Só não sabíamos que o interesse, né, já é para já, e o Corinthians já iniciou negociações e conversas com os representantes do Gabigol, tá? Eu falo negociações porque são conversas, né? O Corinthians
já avisou, né, o representante que tem interesse em abrir negociação, tentar adiantar um acordo já para o final do ano, e eu já tenho a resposta já, tá? O Gabigol correndo mais uma vez. O Corinthians está, enfim, muito parecido, né? A situação está muito parecida com a do início do ano. O Gabigol quer esperar até o final do ano, porque ele entende agora que com a lesão do Pedro e o Flamengo não ter contratado um outro centroavante, é a chance dele mudar o quadro dele no Flamengo e convencer a cúpula, né, flamenguista, que inclusive o clube vai passar por eleições. A ideia do Gabigol agora é convencer, né, o Flamengo que pode renovar o seu contrato. O Gabigol é obcecado pelo Flamengo e segue rejeitando o Corinthians. O Corinthians abriu conversa, abriu negociação, avisou que quer contar com o jogador e pediu, né? Não vamos dizer que abriu negociação, abriu conversas, né? Porque o Corinthians pediu, né, na verdade, para abrir negociações, falar de valores e que quer adiantar, né, um possível acordo com o Gabigol já para agora, para quando chegar no final do ano, o Corinthians está na frente dos demais concorrentes e tentar fechar com o jogador. Mas o jogador avisou que não quer adiantar nada, assinar nada agora, porque a prioridade dele é o Flamengo, tentar retomar a posição de titular e convencer, seja quem estará no comando do Flamengo em 2025, que ele pode renovar e permanecer no clube. Gabigol continua querendo o Flamengo, não adianta, tá? É claro, se o Flamengo não quiser, aí sim as portas vão se abrir para o final do ano, para o Corinthians e para outros clubes, mas o Corinthians o procurou e ouviu isso já de cara, tá certo? Hora de falar sobre Kurzawa. O Corinthians fez ou não fez proposta pelo lateral esquerdo francês? Vale a lembrança de que na semana passada o ex-jogador do PSG foi oferecido ao Corinthians e desde então uma série de especulações tem acontecido. Nos últimos dias, ainda no início dessa semana, houve quem dissesse que o Corinthians apresentou uma proposta ao Kurzawa. Não seria um valor alto de salário, pelo contrário, um contrato de risco, para que ele fosse remunerado de acordo com o número de partidas disputadas. Até porque o Kurzawa, nos últimos 3 anos, só esteve em campo em 8 vezes, sua última aparição em outubro de 2023. É por causa dessa questão física que o Corinthians, segundo a minha apuração, não negocia com o Kurzawa. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte corintiana e essa pessoa afirmou que apesar de o Kurzawa ter sido oferecido e andar mandando alguns recados, no último domingo fez uma série de postagens citando o Corinthians, o Timão não tem interesse em contratá-lo. Só para completar sobre o Corinthians, o Timão ainda tenta uma última cartada para convencer a CBF a inscrever Memphis Depay na Copa do Brasil. O prazo se encerrou nessa segunda-feira e ele só não foi inscrito por conta de um documento que faltou vindo da Federação Espanhola. Atleta que nessa terça-feira já está regularizado com o nome registrado no boletim informativo diário Memphis, que embarca na noite dessa terça-feira num jato particular lá da Holanda e tem desembarque previsto em São Paulo lá para as 4 da manhã dessa quarta-feira. Só para completar, Héctor Hernandes, centroavante recém-contratado, voltou a treinar com bola, recuperado de uma lesão e pode ser relacionado para o confronto contra o Fortaleza.